Olá, bem-vindos à nossa aula de matemática oitavo ano da Escola Municipal Joaquim Dias de Oliveira, São Miguel do Fidalgo, Piauí. Hoje, trabalhando a parte 1 da atividade avaliativa 4, referente à quinta avaliação, o quinto caderno de avaliação. Professor Raimundo Dias com vocês. Então, na página 164, questão 1 do livro, tem o seguinte: eu alterei algumas informações aí, mas é semelhante. Em cada caso dos triângulos, o segmento AP é mediana, bissetriz ou altura? Bom, para saber se ela é altura relativa, ela tem que ter esse quadradozinho aqui, ó. Então eu posso dizer que AP nesse triângulo ARS é a altura relativa, né? Então AP é a altura relativa, né? Relativa no triângulo, qual é o triângulo? ARS, né? No triângulo ARS. Por que é a altura? Porque tem esse quadradozinho aqui, ó. Quando eu tenho quadradozinho, né? Isso é uma altura relativa. Já na letra B, ele não tem o quadradozinho, observe, né? Ó. Mas aqui nesse ângulo A, ele tem, o ângulo foi dividido em duas partes iguais, né? Foi cortado pelo segmento AP e tem dois ângulos iguais. Isso aqui a gente chama de bissetriz. Então eu posso dizer que AP é bissetriz, né? Então AP, nesse caso aqui, novamente, ou seja, nesse triângulo não tem os ângulos de 90 graus, o quadradozinho aqui, né? Então não é a altura relativa, mas tem, ó, esse ângulo, o ângulo A, está dividido em dois ângulos iguais aqui, de um lado e do outro, desse segmento aqui AP, né? Ó. Então esse segmento AP, na realidade, é o que a gente chama de bissetriz. Então eu posso dizer que AP é bissetriz, né? Bissetriz. Por que é bissetriz? Porque ele dividiu o ângulo ao meio. É bissetriz do triângulo, né? Do triângulo AMN, né? Ó, AMN. Eu pego os versos do triângulo. AMN é o triângulo, né? Ó, AMN. Vamos agora para a letra C e observem aí que eu tenho o quadradozinho, então é a altura relativa. Eu tenho aqui no vértice A dois ângulos semelhantes, ó, cortado ao meio, né? Então é bissetriz. E eu tenho o lado BC, ó. Esse lado BC aqui desse segmento AP, ó, tem um traçozinho, um traço também. Então significa dizer que foi cortado ao meio, dividido ao meio. Então aqui eu tenho a mediana BC, eu tenho a bissetriz AP, né? E tenho a altura relativa ao lado BC. Então eu tenho aqui a altura relativa, bissetriz e mediana, né? Ó, então nesse caso o AP eu posso chamar de altura relativa, ela é bissetriz e também ela é mediana, porque ele dividiu esse lado BC aqui, ó, em dois, daqui para aqui a metade, daqui para aqui a metade. E nesse caso, mediana do triângulo, qual é o triângulo? ABC, né? Do triângulo ABC. Do triângulo ABC. Na letra D, observe que não tem o ângulozinho aqui, o quadradozinho, então não é a altura relativa. Ela não tem um traço aqui para dizer que está dividindo ao meio, então não é mediana, só tem os traços aqui do ângulo. Então é apenas bissetriz. Então eu posso dizer que a P é bissetriz porque dividiu o ângulo ao meio. Bissetriz do triângulo AER, né? AER. Do triângulo AER. A P é bissetriz desse triângulo aí. Essa é a primeira questão. Na segunda questão, ele fala sobre o seguinte. Ele diz, página 164 do livro, questão 4.
No triângulo ABC a seguir, AM é mediana, então determine o perímetro desse triângulo. Então, se a AM é mediana, né, ou seja, já está dizendo que isso aqui é mediana, se é mediana, divide esse lado aqui ao meio. Prestem atenção. O lado BC é dividido ao meio. Se daqui de B até M é 2,1, de M para C também vai ser 2,1. Então, como eu só colocar assim, como no triângulo ABC, AM tem-se, né? Tem-se AM mediana como mediana. Então eu posso concluir, né? Então eu posso dizer que BC é congruente, né, com MC. Logo, eu posso dizer que BC vai ser igual a MC, que vai ser igual a 2,1. Então implica dizer que MC vai ser 2,1 centímetro, né? MC vai ser 2,1 centímetro. Você precisa só colocar, se não quiser colocar esses dizeres todos, só dizer que MC é 2,1, né? O mesmo valor do por ser mediano, né? Por ser mediano. Na questão 3, ele diz o seguinte, página 166, questão 9 do livro. Em cada item, os pares de triângulos são congruentes. Identifique a congruência entre os lados desse triângulo. Então, está dizendo que eles são congruentes, né? Então, nós vamos identificar a congruência entre os lados desse triângulo. Eu posso dizer, se você observar, eu posso pegar e dizer o seguinte, ó, esse ângulo aqui é oposto a esse, né? Então eu tenho ângulos opostos, né? Aqui esse ângulo, aqui na realidade a congruência é ângulo, ângulo, ângulo. Eu tenho três ângulos iguais. Então, o triângulo OMN, vou começar com O, OMN é congruente com o triângulo OPQ, né? OPQ, pelo caso ângulo, 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 né? Ó. Ângulo, ângulo, ângulo oposto, né? Ângulo, ângulo, ângulo oposto. Bota assim ângulo oposto, porque esse ângulo aqui são opostos, né? Ângulo oposto. Nesse outro caso, se você observar, né? Nós vamos ter a relação de ângulos, né? Também da seguinte maneira, eu tenho, nesse caso eu posso dizer que o ângulo M, né, é igual a ângulo P, ó, ângulo M é congruente com o ângulo Q. Posso dizer que o ângulo N, que é de dois tracinhos, é igual ao ângulo P que tem dois tracinhos, o ângulo P, né? E eu posso dizer que o ângulo O é OPV, é oposto pelo vértice, né? Oposto pelo vértice. Então, ângulo, ângulo, ângulo oposto aqui, né? Esse é o caso aí. Nessa outra, nós podemos observar o seguinte: o ângulo M é semelhante ao ângulo S. O ângulo M é congruente com o ângulo S, né? O ângulo N em dois tracinhos é igual ao R, né? O ângulo N congruente com o ângulo R. E eu posso dizer que o ângulo O é igual ao ângulo T, né? Ó, o ângulo O é igual ao ângulo T. Então, logo, o triângulo MNO é congruente com o triângulo
Nesse caso, eu comecei com N, que é de 2, quem é de 2 aqui é RST, né? RST, pelo caso, ângulo, ângulo, né? Ó, ângulo. Então, eu tenho ângulos, ângulo. Essa é a condição. Poderia ser lado, né? Então, é mais ou menos por essa condição aí. Então, poderia ser dado da seguinte maneira aí. Então, eu sei que o ângulo M é igual ao ângulo S, né? Porque tem um ângulo quadradinho, ó. Ângulo M é igual ao ângulo S. Eu sei que o ângulo N, que tem dois tracinhos aqui, ó. Dois tracinhos. É igual ao ângulo R, que também tem dois tracinhos. E eu posso dizer que esse aqui só tem um traço, vai ser igual ao ângulo T, né? Ó. Esse aqui tem um traço, ângulo O vai ser igual ao ângulo T. Então, no caso, logo eu posso dizer que o triângulo MNO vai ser congruente com o triângulo RST pelo caso ângulo. É isso que quer definir aí. Fico por aqui, eu farei a outra aula com a parte 2, né? Então, bom estudo a vocês.